Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a X Saturno, meu nome é Renato e hoje vou mostrar para vocês aqui um pouco de cada um dos planetas através do simulador Universo Sandbox. E aqui estou com o sistema solar aberto, essa estrela central aqui é o Sol, vou selecionar ela e conforme a gente vai desaproximando do Sol, a gente vai vendo o sistema solar como um todo, tá? Então aqui ainda faltam vários corpos que não estão nessa simulação, como por exemplo as luas. A hora que eu chegar em Saturno e Júpiter, vocês vão ver que não tem nenhuma lua e vou fazer um outro vídeo mostrando só as luas, que tem bastante coisa interessante. Mas aqui a gente tem os 8 planetas do sistema solar, mais vários planetas anões, mais alguns cometas, mais alguns asteroides, tá? O cinturão de asteroides também aqui entre Marte e Júpiter. E agora bora ver os planetas, um a um deles, em comparação também algumas coisas com a Terra, para a gente ter uma ideia aí de como que eles são. Tá, então o primeiro deles aqui em proximidade com o Sol é Mercúrio, que tem um tamanho de 38% o diâmetro da Terra, então ele é quase 3 vezes menor do que a Terra e tem uma temperatura média de 163 graus Celsius, tá? Então como que Mercúrio, estando tão próximo do Sol, tem uma temperatura média assim relativamente baixa? Na verdade a temperatura em Mercúrio ela chega a 430 graus Celsius, mas como lá não tem uma atmosfera densa para segurar o calor que Mercúrio recebe do Sol durante o dia, nos períodos da noite, ou seja, naquela face de sombra do planeta, essa temperatura se esfria, o planeta se esfria e ele passa a ter uma temperatura muito baixa onde não está incidindo a luz do Sol. Então, por conta disso, a variação térmica em Mercúrio ela é muito grande e por isso, a mesma temperatura chegando a 430 graus Celsius, à noite ela esfria tanto que a temperatura média do planeta passa a ser 160 graus Celsius. Tá? Mercúrio não tem nenhuma lua, é o primeiro dos planetas rochosos. E em seguida aqui a gente tem Vênus. Vênus também não tem nenhuma lua, tem um diâmetro muito próximo com o da Terra, de 95%, ele é só 5% menor do que a Terra, e já tem uma temperatura extremamente alta. Então Mercúrio, que estava mais perto do Sol, estava com uma temperatura média de 160 graus. Vênus, que está um pouco mais distante, tem uma temperatura média de 422 graus Celsius. Isso porque a atmosfera de Vênus é extremamente densa. Então lá tem um efeito estufa muito forte que mantém todo esse calor que o planeta recebe durante o dia também à noite. Então, mesmo com a parte escura do planeta, lá ele não esfria por conta desse calor que fica retido pela atmosfera de Vênus. Então ele fica quente tanto de dia quanto de noite. E a temperatura lá de dia chega a bater 460 graus Celsius. Chega a quase 500 graus Celsius. E por isso Vênus é o planeta mais quente de todos. Tem uma temperatura média de 420 graus Celsius, mesmo não sendo o que está mais próximo do Sol. Também não tem nenhuma lua, é o segundo planeta aí na ordem. Então o próximo agora seria a Terra, né? Então a Terra a gente já conhece muito bem. Tem uma temperatura média aqui de cerca de 9, 10 graus Celsius. Tá? E na sequência temos Marte, o quarto planeta do Sistema Solar. Lá já tem uma temperatura fria, é onde começa a ficar frio os planetas, então ele tem uma temperatura média de 106 graus negativos e um tamanho, né, um diâmetro 53% do tamanho da Terra, então ele é quase metade do tamanho da Terra. Tá? Marte tem 2 luas, que também vou estar mostrando para vocês em um outro vídeo, que é Phobos e Deimos, que são muito pequenininhas, e elas são tão pequenas que não chegam a ser um formato redondo, então elas são parecidas com batatas. Tá? E depois de Marte, vamos começar agora os planetas gasosos. Então vamos agora para Júpiter, já um pouco mais distante. Então aqui entre Marte e Júpiter tem uma distância aqui enorme, ó, vocês podem perceber nessa proporção, que olha só a distância entre o Sol e Marte, e agora entre Marte e Júpiter. É maior do que a distância entre o Sol e Marte, essa distância toda. E aqui entre Marte e Júpiter, um cinturão de asteroides, onde se encontra, por exemplo, Ceres, um planeta anão. Tá? Então vou deixar para um outro vídeo aqui também sobre cada um dos planetas anões. Então agora vamos para Júpiter. Agora esse é o maior dos planetas, tem um diâmetro 11 vezes maior do que o da Terra, uma temperatura média de menos 162 graus Celsius, então também é um planeta bem frio. Agora, de Marte em diante, todos vão ter uma temperatura negativa. Júpiter tem 79 luas, mas ainda não é o recordista é Saturno, esse planeta aqui,
que é o que tem os maiores anéis. Não é o único que tem anel, todos esses planetas gasosos possuem anéis, mas Saturno é o que possui o maior anel. Tá? Então ele tem um diâmetro 9 vezes o da Terra, 9,14 vezes o diâmetro da Terra, tem 82 luas, é o que mais possui luas, e é o segundo aí na sequência dos planetas gasosos. Tá? Tem uma temperatura média de menos 195 graus Celsius, e agora na sequência vamos para Urano. Urano já começa a ser menor agora, tá? Então Júpiter tinha 11 vezes o tamanho da Terra, chega em Saturno tem 9, e agora Urano tem apenas 4 vezes o tamanho da Terra, 3,98 vezes o tamanho da Terra. A temperatura agora começa a ficar abaixo dos 200 graus Celsius, então Urano tem uma temperatura média de menos 218 graus Celsius, e esse planeta tem 27 luas, então começa também a reduzir o número de luas. Júpiter e Saturno, então, são os maiores planetas e são os que mais possuem luas. Agora Urano já é um pouco menor e tem uma quantidade menor de luas também. Depois de Urano, vamos para Netuno. Netuno, em comparação aos outros planetas gasosos, possui pouca lua, possui apenas 14, e tem um tamanho também muito próximo de Urano. Então ele tem 3,86 vezes o tamanho da Terra, quase 4 vezes o tamanho da Terra, e uma temperatura média lá de menos 227 graus Celsius. Então aqui a gente consegue ter uma noção da distância entre Netuno e o Sol. Aqui essa é a distância de Urano e essa é a distância de Netuno. Então ele está extremamente distante do Sol, né? Os planetas rochosos, que são esses 4 que estão mais perto do Sol, eles estão todos concentrados nesse miolinho aqui, ó, nesse pedacinho aqui do Sistema Solar. O restante começa a ficar cada vez mais distante. Então esse foi um vídeo aqui rápido, só para mostrar para vocês um pouco de cada um dos planetas, um pouquinho do tamanho deles, da temperatura e da quantidade de luas. E agora nos próximos vídeos vou estar trazendo aqui um pouco mais sobre cada um deles especificamente, mostrando também sobre cada uma das luas, tá? Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, curte o vídeo se você gostou. Te vejo no próximo, valeu!